Bem, então continuando aqui, a vibração forçada com amortecimento, lembrando que nós estamos no item 2.1, né? O item 2.1, ele trata da situação da força diretamente aplicada, né? Como nós vimos lá na vibração sem amortecimento, que a gente tinha duas situações, a força diretamente aplicada e nós tínhamos também o movimento da base, né? Agora, né, a gente vai está tratando aqui da força diretamente aplicada, porque como a vibração com amortecimento ela é mais complexa, ela tem mais conteúdo, a gente então tem que fazer aqui uma separação bem definida, força diretamente aplicada, depois movimento da base e outros assuntos. Bem, então nós vimos no vídeo anterior, né, que a gente tinha, então, aqui, só lembrando, né, a gente tinha aqui a nossa equação de movimento, a gente tinha a força harmônica na forma exponencial e a resposta particular, aquela força harmônica. E onde que nós chegamos? Nós chegamos, né, que a resposta, né, ela tinha duas informações. A gente tinha o módulo, né, da resposta, o módulo da amplitude máxima da resposta e a fase, né, a fase entre a força, né, a fase entre a resposta e a força, certo? Bem, então o que acontece? Né? Isso nos dá, né, com a força diretamente aplicada, nos dá uma ferramenta chamada função de resposta em frequência, a função de resposta em frequência do sistema, né, ou também chamada de FRF. Então, o que vem a ser isso? Né? Essa ferramenta ela é muito necessária quando a gente tem uma situação, principalmente em situação de projeto, né? Em situação de projeto. Em situação de projeto, a gente precisa identificar, a gente precisa conhecimento, né? No conhecimento da resposta dinâmica, né? De uma estrutura. Então, a gente precisa conhecer, né? E para conhecer, a gente precisa como, né? Como a gente vai ter esse conhecimento, né? Como? Então, o como é ensaiando, né? Fazendo ensaios, né? Então, a partir de ensaios, né, barra testes, é que a gente consegue fazer o levantamento da função de resposta em frequência, né? Ou seja, dado uma condição de carregamento, né, dado um carregamento, né, a gente tem uma resposta, certo? Então, essa resposta, né, ela vai vir em forma de módulo, ou seja, da quantidade, né, módulo e fase. Então, como que a resposta fica atrasada em relação ao carregamento? E esse atraso, ele está muito relacionado, ele está completamente relacionado ao amortecimento, né? Então, quanto mais amortecido, né, maior vai ser o atraso, né? Quanto mais amortecido, né, maior vai ser o atraso da resposta em relação à força, certo? E isso é medido pelo ângulo de fase. E as expressões estão aqui, né? A gente tem a expressão do módulo, né? Ou seja, o módulo seria a relação das amplitudes da resposta em relação à deformação estática, né? Ou seja, a força máxima aplicada sem frequência, e o módulo, e a fase, aliás, desculpa, a fase, né, que é o ângulo φ. Então aqui a gente tem, né, as duas expressões. Bom, aí
continuando, né, o que é interessante de ver aqui? Essas duas figuras, né? Essas duas figuras, elas são bem interessantes porque elas mostram, nessa primeira, nessa segunda, a gente tem os gráficos tanto do módulo, né, da função módulo, quanto da fase, né? Ou seja, o gráfico dessas duas expressões aqui, módulo e fase. Mas antes de ver o gráfico dessas funções, é interessante observar essa figura aqui. Essa figura, ela apresenta de três formas diferentes a relação entre força e deslocamento, né? Então, assim, essa do meio seria a mais intuitiva, né? Então, aqui a gente tem dois gráficos sobrepostos. Então, o gráfico de linha cheia é o gráfico da força, né, em função... aqui não é em relação ao tempo, tá? Está em relação ao ômega t, ou seja, em relação a um ângulo, tá? Isso aí foi feito de propósito para que a gente pudesse olhar nesse gráfico aqui, não a fase, né, a diferença de fase, o atraso, o adiantamento da resposta em relação à força na forma de ângulo e não na forma de tempo. Então, por isso que o gráfico o eixo é ômega t. Então, a gente tem aqui em linha cheia, né, a gente tem a força. Em linha tracejada, a gente tem a resposta. Então, a gente vê aqui o seguinte, que essa escala aqui, esse eixo aqui, nele está sendo plotado tanto força quanto deslocamento juntos, tá certo? Então, é como se a gente tivesse aqui uma escala, né, que valesse para os dois. Mas aqui o mais importante é ver o seguinte, que existe uma diferença né, obviamente, de amplitudes, né, entre as duas grandezas, né, força e deslocamento, só que o mais importante aqui é ver nesse gráfico a questão do atraso, do atraso no caso do atraso. Então vocês veem que o que a gente vê aqui é que aqui nessa região que está mais em evidência, né, está mais claro, a gente vê aqui que o valor máximo da força ele ocorre num instante ou num ângulo anterior ao valor máximo do deslocamento. Então, o que acontece aqui é que o deslocamento ele está transladado para a direita, ou seja, ele está atrasado, né? Ele está atrasado. E esse atraso ele está representado aqui, nesse ângulo aqui. Então, é essa distânciazinha aí que está representando o ângulo, né? Ou se a gente quiser pensar em tempo, em instante, é entre o momento, né, em que a força atingiu o máximo e o momento em que o deslocamento atinge o máximo, né? Ainda nessa figura, a gente tem essa representação vetorial. Essa representação vetorial, ela mostra o seguinte, esse vetor é o vetor da força, certo? É o vetor da força. E esse vetor aqui, né, é o vetor do deslocamento. Então isso aqui é como se fossem ponteiros do relógio, né? Eles estão girando para lá, né, como a gente pode ver aqui, né, nessa setinha aqui. E o que acontece? A força ela está na frente, o vetor força está na frente do vetor deslocamento, certo? Então o ângulo de fase, a diferença das duas está aqui. Esse é o ângulo. E esse outro ângulo aqui, ômega t, é o ângulo variável no tempo, né? Então esse aqui varia no tempo. Ele varia com o tempo, porque ele é ômega t. Então é como se esses dois vetores eles estivessem girando, já sempre deslocados um do outro desse ângulo φ aqui, tá? Os outros três vetores, o vetor mx ômega ao quadrado x, o vetor c ômega x e o vetor kx, são os três vetores força, né,
é um polígono de forças que se fecha aqui, né? Porque a soma desses três vai dar o vetor força. Então, quando a gente olha a equação, né, m x dois pontos mais cx ponto mais kx igual a f de t, a gente está fazendo aqui, todo mundo aqui é vetor. Isso aqui é uma força, isso aqui é uma força, isso aqui é uma força. Essas três forças somadas vetorialmente, elas são iguais a essa força aqui. Então, esse polígono fechado, ele está mostrando que esses três vetores aqui, né, esse vetor e esse vetor, eles são iguais a esse vetor. Eles se fecham com esse vetor. Tá? E a terceira representação que tem nessa figura é essa representação aqui trigonométrica, né? Onde a gente tem novamente o vetor força e o vetor deslocamento, os dois girando como está aqui, né? Como está essa setinha aqui, e entre eles existe o ângulo de fase, né? E esse círculo aqui, ele tem como raio o tamanho do vetor F0, né, o que é o valor máximo da força, e esse outro círculo aqui de fora, ele tem como raio o valor máximo do deslocamento. Tá? Então, o que acontece? O ômega-t é o ângulo que o vetor força faz num determinado instante. O ângulo φ é a diferença entre os dois. E o ângulo ômega-t menos φ é esse outro ângulo que sobra aqui. Tá? Então, essa é uma outra representação. Então, as três figuras, elas estão aí para mostrar, né, de três formas diferentes a mesma coisa, que é fixar essa coisa, principalmente a questão da fase, né? Tanto do ponto de vista gráfico, quanto do ponto de vista de representação vetorial. Tá? Agora, passando aqui para a expressão, para os gráficos, né, das expressões, né, do módulo de x sobre Δ0, né, como uma função da frequência, e do módulo do ângulo como uma função da frequência, né? Então, ou seja, esse eixo aqui de baixo, ele é um eixo que, na verdade, não é nem frequência, ele tá sendo usado aqui a razão das frequências, a frequência da força sobre a frequência natural. Então, ele está normalizado aqui pela frequência natural. Então, o que nós vemos aqui? Do lado de cá, a gente tem o gráfico do módulo e aqui o gráfico da fase. Então, ampliando aqui, olhando primeiro para o gráfico do módulo, né, o que a gente vê? A gente vê muita coisa aqui, né? Só para chamar a atenção, aqui nas páginas 273, né, e 274, a gente tem os comentários muito importantes em relação a esses gráficos aí. Então, assim, o que nós temos aqui nesse primeiro gráfico, né? Nós temos várias curvas, né, da resposta do sistema em função da frequência, várias curvas, e temos uma família de curvas. Só que cada curva dessa está relacionada a um amortecimento, a um fator de amortecimento. Lembrando que esse zeta aqui, né, o zeta é a razão entre o amortecimento e o amortecimento crítico, né? Então, o que nós temos aqui? Quanto menor o amortecimento em relação ao amortecimento crítico, lembrando que o amortecimento crítico é uma propriedade, né, 2 raiz de km, né, é uma propriedade do sistema, né, ou seja, depende do K e do M, nós vemos que quanto menor o amortecimento, né, no caso 0,1, aí vai aumentando, né, aqui, ou seja, quanto menor o C real do sistema em relação ao C crítico, maior para uma faixa de frequências aqui, né,
nessa faixa de frequência aqui, de 0 até 2.4, a gente tem 2.5, né? A gente tem aqui que quanto menor o amortecimento, maior, né? Maior é a amplitude máxima. Então aqui você tem a amplitude máxima, que já tem uma amplitude máxima passando daí da janela do gráfico, menor, menor, até que vai caindo, né? Caindo. Bom, então isso é esperado, né? Quanto menor o amortecimento, mais o sistema tem liberdade para se deslocar, ou seja, maior é a sua amplitude máxima. Então, quando um teste, né, um teste de levantamento de função de resposta de frequência é feito, o que se obtém são curvas desse jeito. Então você coloca o sistema, né, você vai ter um equipamento, né, onde você vai colocar a sua estrutura que você quer ensaiar, né, e esse equipamento ele vai mexer né, para lá e para cá com essa estrutura e, consequentemente, ele vai vibrar a estrutura para lá e para cá. Então, essa estrutura ela está instrumentada, você tem medição de resposta e medição de força, né? Geralmente a força é colocada aqui, né? Então, o que acontece? A medição da resposta e a medição da força vai nos dar isso aqui, né? A resposta e vai nos dar a fase, né? Então, o que vai ser feito aqui, que vai haver uma variação, né? Uma variação da frequência, né? Ou seja, o ensaio vai ser feito fazendo uma varredura, que a gente chama de frequências, e essa curva vai sendo levantada. Então, a partir da curva, se você vai pelo caminho do ensaio, você pode estimar qual é o amortecimento, né, do sistema a partir da resposta dele, da resposta em frequência dele. Tá? Um ponto importante aqui é a gente olhar para razão de frequência 1. Razão de frequência 1 a gente já aprendeu que é a condição de ressonância, né? Quando ômega-f sobre ômega-n é igual a 1. Né? É igual a 1. Então, nessa condição, a gente tem a situação de ressonância. Então, obviamente que espera-se que a frequência da resposta, a amplitude da resposta seja maximizada nessa condição. Né? E é o que a gente está vendo aqui. Né? Então, quanto menor o amortecimento, né, para a condição de ressonância, para a condição das frequências coincidirem, maior é a resposta. Né? Contudo, a gente vê, né, se a gente ampliar bastante aqui, a gente vê que o valor máximo, por exemplo, para esse caso aqui, 0,1 de amortecimento, isso é um amortecimento muito baixo, né, muito baixo. Então, a tendência aqui realmente é isso, a resposta ir lá para cima. Né? Agora, quando a gente olha isso aqui, por exemplo, a gente está vendo que esse pico aqui, ele não está passando, ele não está exatamente casado com essa linha tracejada aqui, que é a linha de R igual a 1. Então, o que acontece é que, e vocês veem que cada vez fica mais longe. Então, o que acontece é que com o aumento do amortecimento, a frequência em que a ressonância, né, ocorre, ou seja, que as maiores amplitudes ocorrem, é uma frequência que ela não é exatamente a frequência natural. Né? Então, como a gente viu antes, essa frequência é o ômega D, né? Que é o D vem de damping, né? Damping, que é a frequência natural amortecida. Então, essa frequência natural amortecida, ela vai ser igual a ômega n vezes a raiz de 1 menos zeta ao quadrado, né? E quanto maior o zeta, certo? Quanto maior o zeta, menor vai ser essa frequência, ômega d. Então, por isso que ela vai caminhando para lá, né? Ela vai caminhando para cá, tá certo? Então, é isso que nós temos aqui nesse gráfico de interessante. E no gráfico de fase, a gente tem um comportamento também independente do amortecimento. Né? Então, a gente tem aqui
A razão de frequências, a gente tem aqui a razão de frequência igual a 1, ou seja, a ressonância, e aqui a gente tem toda a variação do amortecimento. Então a gente tem aqui curvas, né? Essa curva é para um amortecimento 0, essa curva para um amortecimento 0,05, 0,25, 0, e assim por diante. Então a gente vê o seguinte, que quando a gente está na ressonância, né, a gente vai ter zero antes da ressonância, a gente tem 0 graus de fase, a força e a resposta estão em fase, estão casadas, e quando chega na ressonância, há esse fenômeno aqui, ó, um salto para cá. E depois da ressonância, o que acontece? A resposta e a força, a entrada, ela fica em oposição completa de fase, a 180 graus. Isso para a condição de amortecimento zero. Agora, quando na medida que você vai colocando amortecimento, vai acontecendo a mesma coisa em torno da ressonância, né? Só que é gradativo, né? Então a curva ela vai subindo e depois ela sofre aqui a mudança de fase. Na verdade, a mudança de fase ela é gradativa para todos os valores de amortecimento diferentes de zero. Então tem essa e assim por diante, tá? Bem, então a fase é exatamente isso, é o atraso, né? Então esse atraso ele vai sendo medido aqui. Então para uma determinada frequência, né? Se a gente pega aqui, vamos apagar isso aqui, né? E vamos pensar aqui, se a gente pega aqui, por exemplo, essa frequência aqui, né? E a gente subir com essa reta aqui, a gente vai ver que o ângulo, né, ele vai sendo cada vez maior quanto maior é o amortecimento, o que é bastante intuitivo, né? O ângulo vai sendo maior quanto maior, né? Ou seja, mais a dissipação, quanto mais você tem possibilidade de dissipação de energia, mais atrasada a resposta fica em relação à força, tá? Porque a dissipação de energia vai provocar esse atraso. Bom, vamos continuar no próximo vídeo, né? Vamos para o próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar, então, essa questão aqui da resposta total, né? Como é que fica a expressão da resposta total, lembrando que a resposta total é a resposta harmônica mais a resposta particular. Então, vamos lá, vamos para o outro vídeo ver esse assunto aí.